Boa noite, irmãos. Hoje, dia 1º de janeiro de 2023, nossa primeira reunião no ano jubilar. Você é nosso convidado a estar assistindo conosco aqui pelo YouTube, você que acompanha todos os domingos conosco. Sejam bem-vindos e desejamos a todos uma excelente live, em nome de Yahushua ou Machia, e assim seja. Assim seja. Amados irmãos, vocês são muito bem-vindos. Nós estamos aqui começando, nós encerramos o ano invocando. E nós partimos o pão e o cálice. E agora nós estamos iniciando o ano também invocando o nosso ano jubilar. E nosso ano jubilar é especial. Ele é mais especial que todos os anos que nós já vivemos, né? E é o meu primeiro ano jubilar aqui nesse corpo, né? Vamos juntos? Oh, Yahushua! Oh, Yahushua! Oh, Yahushua! Oh, Yahushua! Oh, Yahushua! Oh, Yahushua! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Papai amado, somos gratos para sempre, gratidão pelos séculos dos séculos. E tu tem nos conservado perseverantes até a nossa verdadeira redenção. Ó, papai, fala conosco e nos abençoe. Somos totalmente, papai, dependentes de ti. E a nossa fé é o penhor da nossa esperança. Gratidão por tudo. Abençoa cada irmão espalhado nos 4 cantos dessa terra e vai ouvir e ver essa palavra e vai ser fortalecido, vai ser abençoado e vai poder romper os obstáculos no nome de Papai Yahushua, o nosso Yahushua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Grato a Yahushua, 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 grato a Yahushua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahushua. Assim seja. Os irmãos fizeram uma cadeira aqui para mim, vou ficar mais alto. E aí, amados irmãos, nós estamos em Hebreus, página 2097, na Bíblia Al-Shalom, e nós estamos falando sobre a fé, né? A fé é o penhor da nossa redenção. Nós entregamos a nossa fé e recebemos a redenção. E aí nós vamos aqui, ó, a palavra em Hebreus 11, versículo 3. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Yahweh. Por uma palavra de Yahweh é aquele que é Yahweh visível e saiu de dentro de Yahweh invisível, e ele criou os mundos.
com o poder da sua palavra. Ok? E ele, quando ele é referido como Ial. E a gente já fez os estudos. Ele gerou as matrizes, né? As matrizes dos filhos. E ele falou, olha, que vocês sejam férteis. Vocês sejam férteis. Vocês vão multiplicar. Eles se multiplicavam sem o ar sexual lá no céu. É a representação de Adão, que gerou Eva sem contato sexual. Mas quando gerou Eva, Adão conheceu Eva. A palavra fala isso. E isso não era motivo de vergonha. O que foi motivo de vergonha? A traição. A traição que é motivo de vergonha. Então, quando nós voltamos aqui em Hebreus 11, versículo 5, aí que nós chegamos no que eu queria. Nós temos um mapa, né? Esse mapa aqui, ó. Atrás de mim, ó. O mapa atrás de mim, né? Nesse mapa nós temos as eras das igrejas. E nós temos também os descendentes de Adão. Os descendentes de Adão, que é o primeiro, Sete, que veio substituir Abel, que foi morto, e não deixou descendente. Enos, o segundo. Cainã, o terceiro. Maalalel, o quarto. Jared, o quinto. Enoque, o sexto. Matusalém, o sétimo. Então, a sexta geração é Enoque, que faz um link com a sexta geração, a sexta igreja. A sexta igreja. Qual que é a sexta igreja? Filadélfia. A sexta igreja é qual, irmãos? E qual que é o sexto descendente? A sexta geração de Adão? Enoque. Aí nós chegamos aqui nos heróis da fé, que é Hebreus 11, versículo 5. Fala assim, ó. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado. Viu ali que nós lemos? Nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 2, diz assim: foi a fé que valeu aos antigos seu belo testemunho. Foi a fé que valeu aos antigos seu belo testemunho. Aí chega aqui em Enoque, fala assim, Hebreus 11, 5. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte. E não o encontraram, porque Ial o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que fora agradável a Ial. Marca aí, testemunho. Recebeu o testemunho. Aí eu chego agora para a irmã Rejane e eu falo, que testemunho é esse, irmã? Aqui fala assim, ó, Enoque, olha só, Enoque foi arrebatado,
a fim de escapar da morte. E não o encontraram, porque Ial o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu testemunho de que fora agradável a Ial. Aí eu pergunto, que testemunho foi esse? Hã? Eu acabei de ler. Isso! É a fé. Por quê? No versículo 2, olha aí o versículo 2. Foi a fé. Vamos começar do versículo 1. A fé é o penhor dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi por ela, pela fé, que os antigos receberam bom testemunho. Agora a gente volta aqui, ó, no versículo 5, na parte B, que fala assim: antes de ser arrebatado, porém, Enoque recebeu testemunho de que fora agradável a Ial. Qual foi o testemunho dele? A fé dele. A fé dele. Ele é a representação de quem, irmão Moacir? Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Ele é a representação de quem? Micael. Ele é a representação de Micael. Em outras palavras, quem? O filho varão, que nasceu da mulher Filadélfia. Entenderam? O filho varão, ele é o filho varão vivo e vai permanecer vivo. Então, aqui, ó, fala assim, ó, foi, versículo 5, Hebreus 11, 5. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte. A fim de escapar da morte. Nós já vimos que existe 2 filhos varão. Essa é a história de Salomão. Existia 2 mulheres e 2 filhos. Uma, durante a noite, sufocou a criança e matou ela sufocada. Por isso que ao mensageiro de Sardes, vamos lá, Apocalipse 3. Eu estou gritando, mas é porque nós temos aqui os irmãos, tem um telhado de amianto, não, de... Hã? É zinco? É isso mesmo? E faz barulho. Então, se os irmãos estão vendo que eu estou gritando, é para que todos ouçam. Aquele que está na praça, levanta a voz. É? Então, vamos lá. Apocalipse 3. Quando fala aquele que está na praça, praça, o pai já nos trouxe entendimento. Praça é local de reunião, representado as igrejas. Por quê? Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está nas praças. E ele levanta a voz. E a palavra diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês estão entendendo? Então, Apocalipse 3, versículo 1. Vamos lá, versículo 2. Ó, torna-te vigilante, falando com o mensageiro de Sardes, e consolida o resto que está para morrer. Aí nós voltamos para o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo mensageiro, escreve, assim diz aquele que tem os 7 espíritos de alma, ou seja, aquele que é o Machia, de Isaías, capítulo 11. Repousará sobre ele os 7 espíritos. Aí ele continua. E as 7 estrelas. Conheço tua conduta. A conduta dele é boa? Por que não é boa? Porque ele não consolidou aqueles que estão destinados a morrer. Por isso que nós lemos primeiro. O versículo 2. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Não é estava, é está. Isso aqui é um erro. Aí ele fala, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Ou seja, aqui ele está falando, porque ele não consolidou. Por que ele não consolidou? Porque ele ficou preso em ensinar o antimachia. Ele ficou preso em ensinar falso profeta. Ele não ensinou Ial. Ele não ensinou as coisas de Ial. Ele ficou marcando data, como se fosse esse o objetivo. O objetivo é consolidar fé. Nós vimos lá que os antigos, eles receberam testemunho que agradaram Ial como? Pela fé. E aqui está falando que a conduta não foi perfeita. Por quê? Porque quando marca uma data e aquilo se frustra, ele, ao invés dele consolidar a fé, ele mata a fé deles. Ele mata. Por isso que a palavra fala, tens fama de estar vivo, mas estar morto, porque ele está agindo a serviço do espírito do antimachia. Porque o antimachia é o anjo da morte. Quando ele fica alimentando o povo de antimachia, ele está dando para o povo uma comida envenenada. Ao invés de fortalecê-los, trazer vida para eles, ele alimenta eles com morte, com o anjo da morte. É a morte na panela. Eliseu, ele faz a morte na panela virar vida. Né? E a gente já estudou que Eliseu e Alcha, né? Eliseu e Alcha, o nome ali é Alcha, ele é a vida. Ele é o fruto da árvore da vida. Ele traz vida. E aqui, a palavra está dizendo,
Você tem fama de estar vivo. Ah, você tem fama de estar vivo. Você trouxe os nomes verdadeiros. E são os nomes verdadeiros mesmo. O nome de Ial e o nome de Al. Tem nome, porque esses são a árvore da vida e o fruto da árvore da vida. Então, você tem fama de estar vivo, porque você trouxe os nomes da vida, o nome de Ial e de Ialcha, mas, no entanto, você é o filho varão morto. Aí, ao invés de estar fortalecendo o povo na fé, quando marca uma nova data, o povo já fica triste. Ao invés de ficar alegre, fica triste. Porque sabe que é mais uma data que vai se frustrar. Por quê? Porque ele não foi chamado para marcar data. Ele foi chamado para consolidar o povo na fé. E é para ele apontar para o mensageiro de Filadélfia. Por isso que fala no versículo 3. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Ouviste de quem? Ouvi do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas ele não quer ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque é ele que quer dizer. É ele que quer ensinar. É ele que quer marcar data. Porque ele é um filho varão morto. É a história de Salomão. 2 mulheres e dois bebês. Um bebê foi sufocado pela mãe e morreu. É a semelhança aqui, ó. Tem fama de estar vivo, mas está morto, porque a mãe, Sardes, sufocou esse filho varão. E aí a mulher Sardes falou assim: eu vou pegar o filho de Filadélfia. E, de fato, ela pegou o filho de Filadélfia por um tempo. Até que chegou o juiz e falou assim: devolve o filho varão vivo para a mãe de direito. Por quê? Porque a mãe que estava ali pegou as forças. O rei falou assim: ó, corta a criança no meio e dá uma para Sardes, metade para Sardes e metade para Filadélfia. Porque o filho varão morto já estava morto. Agora eles disputavam o filho varão vivo. O filho varão vivo, de Apocalipse 12. Representação de Enoque. Aí a mãe de verdade, Filadélfia, falou: não, deixa ficar com Sardes. Deixa ficar com Sardes. Aí o rei falou assim, e a mãe, faz isso mesmo, a mãe Sardes, faz isso mesmo, corta ele no meio, e aí cada uma, ninguém fica com nada. Isso é atitude de mãe verdade? Não. Então, a mãe verdadeira falou: deixa o filho varão vivo ficar lá com Sardes. Pelo menos ele fica vivo. E ali, Salomão, representando ali o rei que julga com justiça, falou assim: não, pega essa que está com essa mulher, entrega para ela, para a mãe de direito, para a mãe verdadeira. E tirou o menino de Sardes e entregou para a mãe Filadélfia. Aí a mãe Filadélfia é o link. O seu filho foi arrebatado. Entendeu? Foi tirado de Sardes
e entregue para Filadélfia, que é o link do trono e do rei que se assenta no trono. Entenderam? Aí, o que acontece? O filho está agora na mãe verdadeira. E a mãe verdadeira, ela dá leite. Ela dá leite para quem? Para o filho varão. Ela dá leite para o filho varão. E esse filho varão se alimenta do leite genuíno. E ele cresce. Cresce. É o link. E Alcha crescia em graça e conhecimento diante de Alves. Link com Samuel, que foi entregue no tempo, que crescia em graça e conhecimento diante de Alves e dos homens. Aí, a gente abre lá em Cantares 8. Nós estamos tendo que voltar, né, irmãos? Mas isso é bom que a gente une os textos. Cantares ou Cânticos. Capítulo 8. Olha aqui, capítulo 8. Nós vemos que tem, olha aqui, a mensagem para Sardes fala assim, olha, aos vencedores de Sardes, eles vão se vestir de vestes brancas. É o link com o quê? Receber corpo. Corpo glorificado. Mas existe um pequeno grupo de Sardes que anda com os de Filadélfia. Os de Sardes, eles são filhos de Adão. Por isso que o correspondente aqui, ó, o correspondente aqui, ó, de Sardes é Jared. E Jared significa descendente de Adão. Os de Filadélfia é Enoque. Eno significa homem. Homem consagrado. Homem consagrado. Por quê? Porque eles já são consagrados lá em cima, para servir no templo. Eles desceram, perderam a herança por um pouco de tempo, mas vão voltar. E quando eles voltarem, nunca mais sairão de lá. Então, esses de Sardes, que são descendentes de Adão, eles andam com os de Filadélfia. Vamos abrir lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 4. Essa é uma mensagem antiga. Nós trouxemos lá atrás. Fala assim. Apocalipse 3, versículo 4. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Não sujaram as vestes. Por quê? Porque foram lavadas as vestes. Quer dizer, o corpo, né? Ele foi lavado na água. A água do Espírito. E com isso, foram imergidos no nome de Alcha. E aqui está o segredo. Versículo 4. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo
elas andarão comigo, vestidas de branco. Elas andarão comigo. Comigo quem? Com o mensageiro de Filadélfia. Que a exortação é: observa-o e converte a mensagem dele. Então, esse povo de Sardes, eles saíram de Sardes e estão em Filadélfia. E eles são nutridos pelo leite genuíno de Filadélfia, ou seja, o ensino. Quando fala, essas poucas pessoas andarão comigo, a gente volta em Hebreus, capítulo 11. Aqui os anciãos, os irmãos estão se regozijando. Hebreus 11. Hebreus 11, que fala sobre as duas testemunhas. Eu tirei 2097. Vamos lá. Eu tirei o meu marcador. Precisa não, filhinho. Aí, 2097. Versículo 5. Hebreus 11, 5. Encontrou, irmã Márcia? Presta atenção. Está falando lá com os de Sardes. Uns poucos de Sardes não sujaram a veste. Por quê? A veste foi lavada no sangue, através da imersão no nome de Alxa. Mas eles não voltaram sujar elas. Não voltaram para os evangelhos anátemas. Não voltaram para o mundo. Elas estão se santificando. Não voltou para a bebida alcoólica. Aí, Hebreus 11, versículo 5, diz assim: foi pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte. E não o encontraram, porque Iá o arrebatou. Olha só, Iá o arrebatou. Antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que foi agradável a Iá. Estão entendendo? Foram agradável a Iá. Aí nós vamos lá no livro de Gênesis. Aí a gente vai lá em Gênesis. Gênesis quanto? 5:24. Gênesis 5:24. Gênesis 5:24. Eu estou indo devagarzinho, tá aí? O André Gari Neves, você ouviu o início que eu comecei a falar? Eu expliquei. Não estava ainda, não. Está dando para explicar? Depois... Não, no começo não. Não, no começo. Então, depois você vai ouvir e vai ficar em paz. Tá? Tá. Você não tocou em morto. Viu? Porque o corpo não é esse morto que nós, na nova aliança, é referido. Eu, como médico, eu tenho que aferir os batimentos cardíacos de alguém que morreu. Aí eu vou dar o atestado de óbito. Eu não estou tocando em morto. Entendeu? Quando fala da nova aliança tocar em morto, está falando de tocar naqueles que estão mortos espiritualmente. Eles estão ali mortos no ensino, porque não tem o espírito de vida neles. Porque não tem o espírito de vida neles.
Então, não está falando na nova aliança como se falava na antiga. Na antiga era tocar do sentido literal. Na nova aliança é falar daqueles que não comungar, não ter contato com aqueles que são mortos, porque não tem o espírito de algo neles. Entendeu, irmão André? Irmão André. É porque o meu fone tá dando para escutar? Eu entendi. Não, não quero que você fale, eu quero que você ouça. E aí você vai me falar, entendeu? Entendi. Você vai ficar em paz? Em paz. Assim seja. Então, agora você fica em paz. Sossega facho. Como diz minha esposa. Vamos lá. Gênesis 24. Agora pode fechar o áudio aí, para não atrapalhar. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Iau. Marca aí, irmã Márcia. Iau andou, Enoque andou com Iau. De novo. 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 Enoque andou com Iau. Continua. Enoque andou com Iau. Enoque andou com Iau. Agora do versículo 24. Não, 24. Enoque andou com Iau. Depois ele apareceu, pois Iau arrebatou. Então, quando está falando daqueles poucos de Sardes que mantiveram as vestes limpas, e ali fala que eles andarão comigo, significa que eles também serão arrebatados, junto com os de Filadélfia. É assim que as Escrituras conversam. Por quê? Porque lá ele fala, eles andarão comigo, porque são ditos. Para você entender, eles andarão porque eles também, apesar de não serem de Filadélfia, e a promessa é para Filadélfia, uns poucos descendentes de Adão, que não têm uma história celestial antiga, mas por receber a mensagem de Filadélfia, esses também vão ser poupados da morte. E aí, nós vamos lá em Cânticos. Cânticos 8. Cânticos 8:1. Página 1101. Cântico 8, versículo 1. Cântico, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, e eu já falei com os irmãos aqui, o que é o lamentação. Ele está se lamentando. Eu queria tanto que vocês fossem comigo. Se fosses meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe, encontrando-te fora, quer dizer, fora dos muros de Alxalã, aqui na terra, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. Fazendo link com o quê? Porque as águas de Siloé, que corre mansamente, ela é desprezada nessa terra. E ele está falando assim, olha, se vocês tivessem me ouvido e recebido o leite genuíno da minha mãe, Filadélfia, ou seja, o ensino, o que ele faria?
está no versículo 2. Versículo 2. Eu te levaria, eu te levaria daqui da terra. Eu te levaria e te introduziria na casa da minha mãe. Que casa da mãe dele é essa? Na casa de Filadélfia. É o templo celestial. Isso está onde? Isso está em Apocalipse 3. Vamos lá. Eu estou forçando minha voz, irmãos, porque eu quero levar todo mundo. Apocalipse 3. 3, versículo 12. Vamos pegar aqui, 3:12. Apocalipse 3:12. Os vencedores de Filadélfia. Em outra tradução, eu poderia dizer os atentos de Filadélfia. Os atentos. Diz assim: quanto ao vencedor de Filadélfia, farei dele uma coluna no templo do meu Iau. Eu vou pegar os de Filadélfia e vou fazer deles coluna na casa do meu Iau, que também é casa da minha mãe, Filadélfia. É o filho varão falando. Está entendendo? O filho varão que anunciou às igrejas, ele vem na era Filadélfia e é encarnado o embriãozinho que Iau prepara para ele se manifestar em corpo. Aí, ele vem, olha só, vai ser coluna. Os vencedores de Filadélfia vão ser coluna no templo de Iau, que é a casa de Iau vivo. Aí, nós voltamos lá em Cânticos. Cânticos 8:1. Cânticos 8:1. Olha aqui. Está falando aqui com os descendentes de Adão. Como nós vimos ali, o quinto descendente, a quinta geração de Adão, chamava Jared, que significa descendente. E Jared gerou Enoque. Aí, olha só, Cântico 8:1. Ele está triste. Ele está se lamentando. Eu queria tanto que vocês viessem comigo. Se fosses meu irmão, amamentado no seio da minha mãe, Filadélfia, encontrando-te fora dos muros, eu te beijaria, sem ninguém me desprezar. É o que os descendentes de Adão fazem com ele, o desprezam. Versículo 2: eu te levaria, te introduziria na casa da minha mãe, viu? Que os vencedores de Filadélfia vão ser introduzidos na casa de Iau vivo, que é a igreja. A igreja, por isso fala a casa da minha mãe, é também referido como o templo sendo a igreja. O templo também é referido como a igreja. Isso está onde? Está em 1 Timóteo 3. Vamos lá. (2071). 2071.
Esse aqui foi um dos primeiros ensinos. O ancião e os servos. 1 Timóteo 3:15. 1 Timóteo 3:15 diz assim: todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Ial. Ó, na casa de Ial, que é a igreja do Ial vivo. Por que ele fala a igreja do Ial vivo? Porque o filho varão vivo, ele recebeu de herança o nome de Ial. É o Ial vivo, não é o Ial que habita na luz inacessível, é o Ial que habita no templo. É a casa do Ial vivo, é o filho varão vivo, é aquele que foi poupado da morte, referido como representado por Enoque, que tinha fé e tem fé. Viu aqui? A casa de Ial é referido como a igreja. Por isso que você volta lá no Cântico, em Cantares 8. Cantares 8:2. Se você, descendente de Adão, tivesse alimentando nos seios da minha mãe, Filadélfia, aprendendo, recebendo leite genuíno, não adulterado. O filho varão, ele fala, eu te introduziria na casa da minha mãe, que é o link, que é o templo, que é a casa do Ial vivo, que é a igreja. Versículo 2, eu te levaria, te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Nós vemos a respeito daqueles que estão ali, são sacerdotes. O ofício dos sacerdotes e dos levitas é ensinar ao povo os caminhos de Ial. Na realidade, o caminho de Ial. Aí ele fala, olha só, vai lá para o versículo 5. Vai lá para o versículo 5. Cântico 8:5. Quem é essa? Quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Ó, o amado dela. Quem que é o amado da mulher Filadélfia? O filho varão. O filho varão é o amado. O filho varão é o amado da sua mãe. Isso está onde? Em Provérbios 4. Provérbios 4. Vamos lá. Provérbios 4. Provérbios 4. Provérbios 4. Olha só. Esse aqui que está falando é o Espírito. É o Espírito. O Espírito, no final dos tempos, ele recebe um corpo para ele se manifestar. Então, e quando é que ele se manifesta, irmão Edgar? Quando o filho varão se manifesta? Dia 8 de abril de 2020. E o que é dia 8 de abril de 2020? É o nascimento do filho varão. Faz o link com o quê? Com o Papai Alcha. Quando o Papai Alcha começou o ministério, ele foi imergido. E aí a voz do céu diz, esse é o meu filho amado. Hoje
te gerei. Hoje te gerei. Viu? Ou seja, desceu sobre ele o Espírito no início do ministério. E ele estava com 30 anos. O Espírito estava acompanhando do lado de fora. Mas quando começou o ministério, o Espírito entra para dentro do corpo e fica alma e espírito. A mesma coisa com o filho varão. O filho varão, ele tem a sua alma e o seu corpo que ele ganhou. O papai preparou para ele. Quando ele começa o seu ministério, adentra o espírito de Yahweh em plenitude. Porque começou. E qual é o tempo do ministério do filho varão de Filadélfia? 1260 dias. 1260 dias. Isso está em Apocalipse 12. Nós já vamos lá. Voltando em Provérbios 4. Nós viemos aqui em Provérbios 4 só para saber que ele é o filho amado. Olha só. Provérbios 4:1. Escutai, filhos, a instrução de um pai. Ficai atentos para conheceres a inteligência. Eu vos dou uma boa doutrina. Não abandoneis minha instrução. Também eu fui filho de meu pai, amado eternamente por minha mãe. Que mãe? Filadélfia. Agora você volta em Cânticos. Agora você vai entender quem é essa mulher que sobe apoiada em seu amado. Vamos lá. Cânticos 8, versículo 5. Quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Percebe que é uma pergunta? É uma pergunta. Quem é que sempre perguntou, estimulando os filhos de Adão a crescer em entendimento, a raciocinar? Quem é? O Espírito. É Micael também, mas a gente fala do Espírito. Por quê? Por isso ele pergunta. Sempre é aquele que está sempre perguntando. Por que aqui nós perguntamos? Porque nós não perdemos a nossa identidade. Nós somos os mesmos. Então, ele volta falando assim. Cântico 8, 5. Quem é essa que sobe do deserto? Marca aí, deserto. Marca aí, deserto. Apoiada em seu amado. Apoiado em seu amado. Quando você apoia, significa sustentação para o seu corpo. Sustentação para o seu corpo. Agora nós vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Olha só. Apocalipse 12. 1. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol,
tendo a lua sob os pés. Lê para mim. Tendo a lua sob os pés. Debaixo dos pés. Tendo a lua sob os pés. Debaixo dos pés. Então, os pés da mulher estão apoiados na lua. Os pés da mulher estão apoiados na lua. A lua está sendo o quê? Sustentação para a mulher. Em Cantares está falando assim: quem é essa que sobe do deserto apoiado em seu amado? Apoiado. Os pés estão apoiados em seu amado. E aqui está referindo como a lua. Por quê? A escritura ela está toda em código. Precisava, linguagem estável, precisava vir o intérprete. Ok? Então, vamos lá. Apocalipse 12. A mulher está apoiada sobre a lua. E ela está grávida. Ó, versículo 2. Estava grávida. E gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Ok? Aí, chegamos no versículo 5, que é a parte importante. Ela deu à luz um filho, um varão. Um filho varão, filho homem. É o filho varão vivo. Por quê? O de Sardes é o filho varão morto, que foi morto pela própria mãe, quando a mãe sufocou. Como que a mãe sufoca o filho varão de Sardes, que é o mensageiro? Quando dá para o filho varão morte para ele comer. Sufoca ele. E aqui mostra que a mãe de Filadélfia, ela dá para o filho varão vivo um leite genuíno. Um leite genuíno. Aí, olha só. Volta lá, Apocalipse 12, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho foi arrebatado para junto de alto seu trono, que a gente já fez o estudo. Ele está diante do rei. Porque quem é que senta em trono? É o rei. Representação de Salomão, que pegou o filho que estava em Sardes, da mulher Filadélfia, e devolve para a mulher Filadélfia, falando: o filho é teu, cuida dele. Versículo, vamos pegar aqui, ó, versículo 3. Apareceu, então, outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Aqui a gente já viu que é cor vermelha. Por quê? Porque faz o link daquele que vai ser morto para ser purificado o templo. O novilho vermelho. Com 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Isso aqui eu não vou entrar agora, já expliquei. Sua cauda arrastava um terço das estrelas do céu, lançando por terra. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho, tão logo nascesse. Aqui nós já vimos. Quando nós vimos isso, nós lembramos do filho morto. O filho morto foi sufocado pela mulher, devorado pelo dragão. Eu devorei
o filho varão de Sardes, agora ele se posiciona também para devorar o de Filadélfia. Pode? Fala bem alto. Salmo 22, 10. Lê para nós. Fala assim, ó. Salmos 22, 10. Fala assim: pois é tu quem me tirou do ventre de minha mãe, quem me confiou ao seu peito. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu ideal, desde o ventre materno. Não fique longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Isso. A angústia está perto. Quem que é a angústia? É o dragão. Aí que tá. Quando fala assim, olha, ele foi arrebatado, na realidade, foi tirado do ventre. Nasceu por Ial. Ial fez ele nascer. Eu que gerei, não vou fazer o filho nascer? Vamos pegar essa passagem? Eu que gerei, não vou fazer ele nascer? Eu falo assim com os irmãos, eu queria tanto aprofundar tanta coisa, mas eu vejo que os irmãos, muitos novos, chegando aqui pela primeira vez, pouco entendimento, então nós temos que ir devagar. Oi. Pode. Vamos lá, irmãos, me ajuda aqui a achar. Um tanto de obreiros. Ial que gerou. Ial não falar nascer. Isaías 66, 9. Esse é o nosso irmão Robson de Londrina. E é por causa dele que eu chamo o irmão Robson de Magela. Então, vamos lá. Isaías 1360. Irmão Robson de Londrina. 1360. Versículo qual, irmão? 9. Olha aqui. Por acaso, eu que abro o seio, não farei nascer? Em outras palavras, eu que gerei, não vou fazer ele nascer? Antes que lhe sobreviesse as contrações, ele pôs ao mundo um menino. Viu? Agora volta lá. Volta a Apocalipse 12. Versículo 5. Ela deu à luz um menino. E aí, qual eu poderia falar que ele foi arrebatado para junto de Ial? O que eu poderia, nisso tudo que eu falei hoje, dizer que ele foi arrebatado para junto de Ial e irmão Ronaldo, graduado? Essa é uma que a gente já sabe. Agora é uma outra forma. Ó, escutei aqui. O espírito de Ial entrou dentro dele. Por quê? Tu és meu filho, hoje te gerei. Como no papai Ial, o espírito desceu sobre ele no momento que ele começou o ministério. O filho varão começou o ministério quando ele nasceu. E quando ele nasceu,
8 de abril de 2020. Ele cortou todo o cordão umbilical. Ele nasceu. E ele nasceu. E ali ele começou a ficar pleno do Espírito. Por isso é o link. O menino crescia em graça e conhecimento diante de áudios. Começou a ficar pleno. A cada dia ele foi ficando mais pleno, mais completo. Entenderam? Porque esse é o objetivo. Apocalipse 12. Ó, versículo 5. Ela deu à luz um filho, um varão, e gerar todas as nações dos 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de ao seu trono. A mulher, Filadélfia, foi para onde? Fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1.260 dias. Agora volta em Cantares 8. Volta em Cantares 8. 1101. Cantares 1101. Todos abriram? 1101. Está faltando marcador para mim. Me dá. 1101. Olha aqui, irmãos. Para onde, Apocalipse 12, para onde a mulher foi levada? O deserto. 1101. Porque lá, em Apocalipse 12, são duas mulheres. Duas mulheres. Uma mulher é levada para o deserto primeiro, e depois a outra vai ser levada ao deserto. Nós vamos ver isso depois. Cânticos 8, versículo 5. Quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Viu a mulher que estava com os pés sobre a lua? A lua é o amado. Representação, na antiga aliança, de quem que manifestava como o anjo Micael, representado como a lua. E o sol, representado por quem? Por Iau visível. E a lua visível, o sol visível, que é a representação da Arca da Aliança. Aí, o que acontecia? Aqui em Cântico fala, quem é essa que sobe? Cântico 8:5. Quem é essa que sobe do deserto? A mulher não foi levada para o deserto para ser alimentada por 1.260 dias? Quem é essa que sobe apoiada por seu amado? O amado é o mensageiro, é a lua, e é o filho amado, o filho varão. Então, eu sei que o tempo do filho varão é o tempo da mulher no deserto, 1.260 dias. Porque ela é levada no deserto, é a referência para quê? Para que a mulher é levada ao deserto? Irmã Débora. Para ser provada. Que mais? Purificada. Que mais? Começa
Começa com T. T. Tentada em mamar-se. Tentada. Tentada por quem? Pelo diabo. Papai foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas hoje nós vamos trazer o esclarecimento. Quem foi tentado não foi a alma, mas o Espírito. Nós vamos ver hoje isso. Você vai ver. Papai está conduzindo tudo. E aí, o papai, pelo Espírito compartilhado, trouxe o irmão para que o irmão me desse água para eu beber. É o líquido. É o link de quem, irmã de M? É o link de quem? Que é dado água para ele beber. Eliezer. Eliezer foi preparar uma esposa. E quando ele chegou, ele, ao invés de dar água, ele recebeu a água. Recebeu de quem? Da esposa, da mulher. Que mulher é essa? Rebeca. Representação de quem? Ah, muito bem, Filadélfia. Agora eu quero saber, Eliezer é representação de quem, irmã de N? Não, não é isso. O filho varão! Não é o Eliezer que foi lá levar ela? Levou ela. Não é aqui. Ele está falando assim, olha, eu estou levando, introduzindo na casa da minha mãe. E quem é essa que sobe apoiada em seu amado? O seu amado que está levando ela. Representação de Eliezer. Entendeu? Continuando. Cântico 8, 5. De novo. Quem é essa que sobe do deserto? Foi levada para o deserto por quanto tempo, irmão Joel? Hã? Exato. 1.260 dias. Foi levado para o deserto, irmã, e é no deserto que o povo se rebela. O povo se rebela no deserto. Por quê, irmã Lucia? Olha só. O povo já não quer mais saber do maná. E é no deserto que o povo ficou enfadigado, enfastiado do maná. Nós queremos maná, mas não. Nós queremos o quê? Carne. Ah, queremos carne. Olha, nós lembramos lá do Egito. Lá no Egito nós comíamos mamão, melancia, cebola, alho. E aqui a gente fica só comendo maná. Ficamos só comendo maná, que era adocicado. Quem sabia que o maná era adocicado? Levanta a mãozinha. Irmão, não sabia, não. Já trouxe esse estudo lá atrás. Abre aí para mim que o maná era adocicado. Abre aí que o maná era adocicado. Quem vai ser o primeiro? Vocês também aí podem me ajudar. Aonde que fala que o maná era adocicado? Era doce. Pode falar, irmã Maria Bethânia. Hã? Ué, eu estou achando que você ia me falar onde que é o versículo. Pode.
Pode sim. Hã? Números 11 e 8. Vamos lá. 219. Irmãos, presta atenção que daqui vai sair uma palavra maravilhosa. 219. 219. Versículo, irmão. Versículo 8. Ó, começa no 7. O maná era parecido com o semente de coentro e tinha a aparência do bidélio. O povo espalhava-se para recolhê-lo e o moía em moinho, ou o pisava num pilão. Cozia-o em panela e fazia bolos. O seu sabor era como bolo amassado com azeite. Não é essa passagem, é um outro. Hã? Êxodo 16, 31. Aqui o objetivo era falar que era semelhante ao azeite. Agora você vai ver em outro, que era azeite e mais uma outra substância. Vamos lá. Página 125. 125. Êxodo 16. Êxodo 16, 31. Olha aqui. A casa de Israel. Primeiro você vai ler para mim o que está escrito na página 124, lá em cima, no cabeçalho. A caminhada do deserto. A caminhada no deserto. De novo. A caminhada no deserto. A caminhada no deserto. A mulher foi levada para o deserto. A igreja está andando no deserto. Aí, olha aqui, a mulher está sendo levada ao deserto. Êxodo 16, 31. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como uma semente de coentro, igualzinho lá. Branco. E com sabor como bolo de mel. Como bolo de mel. E era azeite, gosto de azeite, e como bolo de mel. Como bolo de mel. Como bolo de mel. Ah, muito bem. Agora nós vamos falar do livrinho. O livrinho tinha um gosto na boca. Vamos lá. Vamos lá. O livrinho. Vamos lá. Nós temos a palavra para Filadélfia. Para Filadélfia é em Ezequiel. Mas para aqueles que ficarem na tribulação é de Apocalipse. Vamos lá, Ezequiel? Ezequiel 2. Qual que é a página? Ezequiel 2, 3, 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. vamos lá. Ezequiel 3, 3. Ó, vamos pegar 3, 1. Ezequiel 3, 1. Então disse, filho do homem. A gente já viu que Ezequiel é filho do homem. Não já? Já. Ezequiel, filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo. Esse rolo. Em outras traduções, esse pergaminho. Em outra tradução, esse livrinho. E vai falar com a casa de Israel. Abri a boca e ele me deu um livrinho, um rolo, um pergaminho, um livrinho para comer.
Em seguida disse: filho do homem, ingere este pergaminho, esse rolo, esse livrinho, que eu estou dando, e sacia-te com ele. Eu comi. Na boca parecia doce como mel. Era o maná. Então, o maná é a palavra de Yahweh, por isso é referido como o livrinho. Então, nós que estamos no deserto, estamos comendo o que, irmã Débora? A palavra de Yahweh. E para nós, a palavra de Yahweh, ela é doce na boca, mas não é amarga no estômago, porque nós não passaremos pela tribulação. Agora, a gente vai ver os que vão passar pela tribulação. Apocalipse 10, vamos lá. Apocalipse 10. 2152. Apocalipse 10, 8. Olha aqui. Os que vão ficar na tribulação é a segunda mulher. Deixa marcadinho aqui com a escritura aberta e nós vamos lá em Apocalipse 12, né? Depois nós vamos voltar aqui. Vamos lá, Apocalipse 12. Só virar a página. Ó, a primeira mulher, ela é levada para o deserto no versículo 6. Ó, Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Yahweh lhe havia preparado um lugar que fosse alimentada por 1260 dias. Essa é a primeira mulher. Que mulher é essa aqui, irmão Alberto? Filadélfia. Essa aqui é Filadélfia. Agora tem outra mulher. Essa outra mulher é no versículo 13. Apocalipse 12, 13. Apocalipse 12, 13 diz: ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Só que ela deu à luz o filho varão que morreu. Que morreu. Essa mulher aqui, que ela vai comer o maná, que vai ser doce na boca e vai ser amargo no estômago, porque ela está passando pela tribulação. Agora volta lá, volta uma página. Apocalipse 10, 8. Vamos lá. Apocalipse 10, 8. Olha aqui. Apocalipse 10, 8. A voz do céu que eu ouvira tornou então a falar-me. Vai, toma o livrinho aberto, ó, livrinho aberto, ou rolinho, ou pergaminho. Vai, toma o livrinho aberto à mão do anjo. Viu que esse daqui, ó, é o anjo, que ele é um cordeiro, que ele vai até na mão direita daquele que está sentado no trono, que é o sétimo, que é ele mesmo, só que na condição de sétimo, e ele toma da mão direita o livrinho, porque antes Yalhana está chorando. Yalhana, João, o apóstolo, estava chorando, porque não via ninguém digno na terra, no céu e nem debaixo da terra. Aí eu já expliquei para vocês, é porque ele não procurou direito. Porque a palavra diz, eu procurei
entre as mulheres, e não encontrei nenhuma sequer. Está onde, irmão? Eclesiastes 7:28. E a gente já viu uma tradução melhor. Mas eu não posso pegar todas, senão a gente não anda, porque esse estudo já é uma recordação. Eclesiastes 7:28. Entre as mulheres eu procurei, não encontrei nenhuma. Mas entre 1000 homens, encontrei um. Então, eu e a Alhana procurei e não encontrei ninguém que fosse digno. Aí um ancião se apresentou a mim e me disse: e Alhana, não chores. Fazendo link com queima-massa. Não chores. Quem que é? Que é esse personagem que está fazendo com Alhana, João? Está consolando. É o link do Espírito Consolador. Não chores. Eis que o leão da tribo de Alda, o rebento de Davi, venceu. Venceu quem? Lúcifer. Venceu Lúcifer. Em Apocalipse 12, houve guerra no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. Mas o dragão e seus anjos perdeu. Então, esse cordeiro, que também é leão, venceu. Para ele pegar e abrir o livro e desatar os selos, fazendo link com o intérprete. Fala bem alto. Abri a boca e ele me deu um rolo para comer, né? Rolo quer dizer que estava fechado, correto? E aqui ele já fala o livrinho aberto, quer dizer que veio o intérprete E abriu. interpretou, né? E aí eles estão comendo e eles não deram a atenção devida, por isso que está com navalha no estômago, né? Lá é Exatamente. Ali está fechado, até que veio aquele e abriu, desatou os selos. É gosto de mel para nós. A gente hoje come o maná doce como mel. É o livrinho, é a palavra de algo. Mas para eles que rejeitaram, eles vão comer depois. Quando eles acordarem na tribulação. Está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. A voz do céu que eu ouvira tornou então a falar: vai, toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Fui até o anjo. Aquele que tem sede, vinde à água. Mensagem de ontem. Aquele que tem sede, vinde ao anjo das águas, da água, que dá água. Eu fui até o anjo e pedi água ao anjo da água. E ele me deu água, me deu o livrinho, o maná também. Aí ele fala. Então ele me disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Ou seja, esses aqui estão passando pela tribulação. E é porque estão passando pela tribulação que a palavra para eles é uma palavra de sofrimento também. Porque eles pensam: olha, estava aqui e nós o rejeitamos.
Fazendo link. Se você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe, Cantares 8:1, eu te beijaria e você não me desprezaria. E eu te introduziria na casa da minha mãe, o templo celestial, que é a igreja de Alvio, que é a recompensa de Filadélfia. E aqueles que são de Sardes, que foram imergidos no nome de Alcha, e não sujaram novamente as vestes, e receberam o alimento dos seios de Filadélfia, eles continuam a andar juntos, e por andar juntos, serão juntamente arrebatados. Primeiro Samuel, capítulo Está na alta fluência, irmão. Aqui em 1 Samuel, capítulo 2, o irmão falou sobre o desprezo, ninguém me desprezaria, e fala assim: porque eu honro aqueles que me honram, e os que me desprezam serão desconsiderados. Exatamente, desconsiderados, não levados dali junto, né? Não serão introduzidos no templo. Viu aqui, irmãos? E esse que ficam, né, vai lá em Provérbios 8 também, fala a respeito deles, né? Esses que ficam rejeitados. Né? Rejeitado. E você vê que o próprio anjo ali fala, pede para ele, pede para o anjo. Ou seja, ora para ele, que está na condição de sumo sacerdote. Pede para ele. Não é a petição. Apocalipse 10, 8. A voz do céu que ouvira tornou então a falar: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, ao anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Então ele me disse: toma. Fazendo link com o quê? Com pai de família. Aqueles que batem na porta e falam: dai-nos pão! E seja, como eu prometi para os irmãos, uma revelação que o Pai nos entregou hoje. O irmão Shaul me ligou, né? Eu retornei para ele, a respeito, especificamente, deixa eu respirar, daquele momento, hein, irmão, que eu falei na nossa virada, eu falei assim: olha, a palavra fala que o Espírito conduziu o corpo ao deserto para que Yalcha fosse tentado pelo diabo. E eu falei o quê, irmã Débora? Irmã Débora da rapadura. Queria tanto a rapadura, judiação. O que eu falei lá? Era papai que foi tentado, ou foi a alma, ou foi o espírito que foi tentado? Foi o espírito. Porque a alma, quem que é aquela alma que estava ali, irmão Alisson? No corpo de Alcha. E algo visível. E quem era o Espírito? Eu já falei, o Espírito é aquele que serve no templo. E quando ele serve no templo, ele serve com que nome, irmão Ed Cleiton? Yalcha. Houve a troca de papéis, eu já expliquei.
é a representação de Isaac. Isaac era o cordeiro que ia ser morto, mas foi dado outro, foi poupado e dado outro no lugar dele, lembra? Aí que está. Quem foi guerrear no deserto não foi Ial visível. Foi o Espírito Yahshua. Vou mostrar para vocês. Aonde está escrito? Tiago 1, versículo 12. 1 Tiago 1:12. 1:12. Mas a versão melhor É. 1107. Não, Tiago. Tiago 1:12. Vamos pegar aqui, deixa eu ver, Tiago, aqui, deixa eu ver. Qual que é? Ali está falando também, mas no 5. 3107. É, passou por ela, né? Então, vamos lá. Ó, na Almeida, Tiago, capítulo... Tiago, quanto? 1:12. Tiago 1:12, na Bíblia Almeida, está a melhor tradução. Diz assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque quando, após aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o mestre tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Ial sou tentado, porque Ial não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha só. Olha o que está falando no finalzinho ali, irmão. Olha. Ninguém sendo tentado. Presta atenção, irmão Alberto. Presta atenção. Ninguém sendo tentado, diga, de Ial sou tentado. Porque Ial não pode ser tentado pelo mal. Porque Ial não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Ial não pode ser tentado pelo mal. Então, quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto, quem estava sendo tentado é o Espírito, e não o Ial visível. E aquilo que eu tinha falado ontem, eu falei isso ontem, mas eu não tinha a escritura para ser comprobatório, mas Ial faz sempre assim, para mostrar que é ele que fala. Tá? Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, ele é o que está tentando. Pois Ial não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aí, porque Ial não pode ser tentado pelo mal. Viu? Então, se Ial não pode ser tentado pelo mal, não é a alma que foi tentada ali, mas o Espírito. E faz o link do Espírito guerreando contra o dragão, fazendo o link com ele vencendo lá em cima. Também ele venceu na terra e vai vencer também no céu. Exatamente. Então, o que acontece, irmãos? A gente viu que agora, ele venceu Lúcifer na terra e vai vencer no céu. Viu? Por isso que Ial não pode ser tentado pelo mal. E faz um link com o sacrifício perpétuo. Quando a gente falou do sacrifício perpétuo, a gente vai ter que ir lá em Êxodo de novo. Vamos lá? Acho que é Êxodo 19, 29.
Vamos ver se é isso. Êxodo 29, 38. Êxodo 29, 38. Olha aqui. Êxodo 29, 38. Diz assim: eis o que oferecerá sobre o altar. 2 cordeiros. Quantos? 2 cordeiros. 2 cordeiros. Machos de 1 ano. Machos de 1 ano. Fazendo link com o quê? O Espírito desceu no início do ministério. Ministério de 1 ano. Então, ali já estava um cordeiro. E foi ali, o cordeiro, no início do ministério, ele começou ali. 2 cordeiros de 1 ano. Quais 2 cordeiros? A alma e o espírito. A alma e o espírito ocupando o mesmo corpo. Por isso que Paulo fala o ser inteiro. O ser inteiro é espírito, alma e corpo. O ser inteiro. Então, agora, a gente lê aqui, ó. A gente lê Êxodo 29, 38. Eis o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia, de modo perpétuo. Oferecerá um desses cordeiros pela manhã e o outro cordeiro no crepúsculo, quer dizer, no início da noite, fazendo link com o sol e a lua. Os 2 cordeiros. Por isso que os 2 cordeiros ocupando o mesmo corpo. E ali é o sacrifício representado na antiga aliança, que é o sacrifício perpétuo. 2 cordeiros no mesmo corpo. A alma e o espírito no mesmo corpo, o ser inteiro. Irmão Ronaldo, entendeu essa passagem? Ial não pode ser tentado pelo mal? Então, quem é que estava sendo tentado? O Espírito. O Espírito. Então, o Espírito, por quê? Porque o Espírito é Micael. Quando está no templo, é Yahshua. Yahshua é Micael. E ele tem uma luta particular para resgate da humanidade. Por quê? Porque Ial não poderia se colocar na condição de combater uma criatura criada. Tinha que ser uma criatura criada combatendo a outra criatura criada. Uma obediente e fiel e a outra infiel. Papai, lembrei que o Mardoqueu, ele fez vamos depois você vai trazer. Nós não vamos entrar agora nisso, por quê? Porque Mardoqueu, ele é uma representação de quem, Maed? Do querubim. Mas ali a luta não é do querubim com outro querubim. Ali é um filho de Yahshua contra um querubim. Porque ali está lutando pelo reino, a casa dos filhos de Yahshua, querendo ser novamente reerguida. Entendeu? Isso faz um link aqui na Terra. O templo em Al-Shalom. O que está construído lá, onde seria o lugar
do templo Irmã Diene, uma mesquita. A mesquita está construída lá no lugar do templo. Os islâmicos, os muçulmanos, eles representam quem, Irmã Diene? Os querubins, que vieram e tomaram posse do templo celestial, lá em cima. E aqui representa aqui na terra. Eles, ali, eles pisotearam o lugar do templo, construindo uma mesquita sobre as ruínas. Porque lá em cima é a representação do templo que foi desolado e está sendo pisoteado por uma nação estrangeira. A exemplo daqui. Que o templo aqui está derribado e foi construída uma mesquita. Aí que entra. Nós vamos lá e vamos restaurar. Cada pedrinha é uma pedrinha da construção. Por isso que fala coluna do templo. A coluna precisa voltar para o templo. Sem coluna, é o link do templo está derribado. Não tem coluna, ele está derribado. Nós voltamos, vamos lá, e vamos reconstruir o templo. Em Apocalipse 19, em Apocalipse 11, fala assim, olha, não meça o ato exterior, que é a terra, porque foi dado às nações por 42 meses, calcarão com os pés a cidade santa. Aí, a terra é considerada cidade santa, porque a terra é o local do sacrifício, é o ato exterior do templo. Aí, quando a gente chegou a nossa hora, acabou os 42 meses do governo do anti-Machia, bem-aventurados aqueles que resistiram até 1335 dias, porque agora nós vamos descer. E quando nós viermos descer, depois de derrotar o inimigo, lançando no lago de fogo e destruindo o exército anti-Machia, nós vamos o quê? Reconstruir o templo na terra. Entenderam, irmãos? Sim. Então, amados irmãos, eu falo assim com vocês. Olha o desejo dele. Como eu queria que aqueles que não creem estivessem crendo hoje, porque nós vimos que foi pela fé, porque creram que foram arrebatados, que tiveram bom testemunho. Mas, sem fé, é impossível agradar Yahweh. É impossível agradar Yahweh. Então, amados irmãos, nós vamos encerrar a ministração de hoje, né? Nós vamos fazer agora o nosso momento do partir o pão e cálice. Nós vamos encerrar a nossa live. E eu faço um convite a você que está longe,
você vir para Belo Horizonte, para que você venha a ser somado de perto a esse exército. Nós já adentramos o ano jubilar. Já adentramos. E o nosso tempo de 1.260 dias está adiantado. Quanto que é, irmão Ed Clayton? Vamos ver aqui o irmão Ed Clayton. Cadê? Espera aí. Vamos lá. Ó, vamos lá. Irmão Ed Clayton. Vamos lá, aumentar ele aqui. Quanto tempo? Não dá, não? Pegou? Aqui, ó. Deu. Irmão de Clayton. Dá licença, desculpa. A paz de Alça, irmão. Tudo bem? A paz de Alça. Hoje, dia 1º, né? Primeiro dia do ano jubilar. Faltam exatamente 262 dias. Assim seja. Assim seja. Irmão Ed Clayton é o último que chegou, né? Para somar esse exército maravilhoso. O exército de Iau. É o exército de Iau. Então, amados irmãos, nós estamos nessa contagem regressiva. Eu só queria mostrar o ministério das duas testemunhas também serão de 1.260 dias, igual de Filadélfia. E a gente vê que nós vimos aqui que Macha, ele fala assim, olha o que Macha fala no Salmo 90. Olha que Macha, o Salmo 90 foi escrito por Macha. Salmo 90. Olha só, Salmo 90. Versículo 12. Salmo 90, 12. Diz assim, ensina-nos. Vamos lá, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar nossos dias. Viu aqui que o irmão Ed Clayton está contando? O irmão Ed Clayton contou quantos? Quantos nós já passamos? Vamos lá, quem é bom de conta? Quanto que falta, irmão de Cleiton? Já passou 998 dias. Aproximadamente 998 dias já contados. Entendeu? Então, a palavra no Salmo 90, versículo 12, está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias. Ó, os nossos dias. Está falando a contar os nossos anos? Então, ele está falando de um segredo. Por quê? Porque o tempo de Filadélfia, conforme Apocalipse 12, é 1.260 dias. Então, aqui não está falando de anos. Aqui está apontando para o final dos tempos, dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio, ou alcancemos a sabedoria. Viu? Eles também vão contar, as duas testemunhas vão contar, igual o irmão Ed Clayton está contando. Por quê? Porque o ministério das duas testemunhas está em Apocalipse 11,
também é de 1.260 dias. E aí, quando nós chegamos aqui, ó, as duas testemunhas, a gente sabe que Marcha é uma das duas testemunhas, e esse salmo é do próprio Marcha, uma das duas testemunhas. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos a sabedoria. No versículo 13, ele diz: volta, Ial. Volta, Ial. Até quando? Tem piedade dos teus servos. E fala assim, até quando? Aí lembra os dois homens ao lado do rio, perguntando o homem vestido de viagem. E a gente já tinha falado que aqueles dois que estão, um em cada canto do rio, são as duas testemunhas, e ele fala, olha só, fala assim, no Daniel 12, versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linha, que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? A Marcha aí falando. É Marcha falando, porque ele fala no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque aquele já foi revelado que o tempo deles também é de 1.260 dias. Como o irmão Ed Clay está contando a cada dia, todos nós contamos juntos. Por quê? Está se contando não a história de uma pessoa, mas o tempo de Filadélfia. Assim seja. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahshua te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahshua faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahshua levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia! Adorado somente Yahshua. Aleluia! Adorado somente Yahshua. Aleluia! Adorado somente Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Uriel e Urielcha. Uriel e Urielcha. Uriel e Urielcha. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. E assim seja. Aguardo todos vocês aqui em Belo Horizonte, no nome de Papai Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Papai Yahshua. Assim seja, em nome de Deus. Pai de Yahshua, irmãos. Pai de Yahshua, Davi. Passa, Davi. Boa noite, Davizinho. Aqui é o João Pereira, ó. Tô aqui a minha câmera aqui tá meio ruim. Irmão Davi. Pai de Yahshua, irmão Dalim. José Pereira. Meu irmão do Moisés. Pai de Yahshua, meus amados. Irmão do Google, Pai de Yahshua. Pai de Yahshua.